Sou o que sai fora do padrão. Onde eu dizia constantemente para mim, eu vou ser empresário. Eu acho que aqui a comunicação tem vários níveis, não é? E a primeira e mais importante é a nossa comunicação interna. A empresários, a parte da comunicação é crítica. Quando tu dizes, eu vou comunicar com esta pessoa de uma forma e com aquela de outra forma, a mensagem é a mesma. Agradar ao outro não é exatamente ter uma boa comunicação, porque as pessoas apreciam honestidade. Parte da nossa felicidade e sanidade mental vem de nós estarmos a fazer coisas que fazem sentido para outras pessoas. E esta questão do legado é simultaneamente interessante também nesta perspectiva de comunicação. Que nós temos que respeitar as pessoas e que nós temos que trabalhar para uma sociedade melhor. E cada um de nós tem que cumprir uma parte, ou deve cumprir uma parte, que ajuda as outras pessoas a serem melhores e que ajuda a vida a correr melhor para toda a gente. Então, muito bem-vindo a mais um episódio do Carismágico Podcast. Desta vez estamos com o nosso sponsor principal deste Carismágico Podcast, que é o Cândido, aqui nas instalações da N-Brand. Já no último episódio eu tinha referido que a N-Brand gentilmente nos cede aqui o espaço para nós fazermos o nosso podcast. E não só o podcast, cede-nos também aqui uma série de conteúdos que vocês vão vendo, são filmados às vezes ali no auditório, outras vezes aqui nesta sala. E o Cândido é uma pessoa que eu, há pouco tempo é que nós nos conhecemos, se calhar menos de um ano e pouco, ou qualquer coisa assim que nós nos conhecemos, mas temos desenvolvido aqui uma relação profissional e de amizade também pessoal, das conversas que nós temos tido, mesmo muito interessante, e que tem sido incansável no apoio a isto que é as minhas cenas, não é? E portanto é com muito gosto que ele é o nosso sponsor aqui no nosso podcast e que hoje temos o prazer de... Ele costuma ser ele a entrevistar as pessoas no podcast dele, e já recomendo que sigam o podcast do Cândido também. Costuma ser ele a entrevistar, hoje vai ser ele o entrevistado e portanto vou pô-lo aqui na berlinda com perguntas altamente difíceis. No fundo, vamos ter aqui uma conversa informal sobre esta questão da comunicação e como é que a comunicação tem tido impacto para ti. E nós em off estávamos aqui a falar um bocadinho dos eventos que o Cândido faz, etc. Mas é muito giro ver alguém como tu que tem uma rede desta dimensão, é a maior rede nacional de franchisings, que tem o sucesso que tu tens a este nível e que não é cagão na sua comunicação. À falta de palavra melhor, não é que não tem aquela coisa de parece que tem que sempre falar muito bem assim, não, uma pessoa, e com isto não quero dizer que nós temos que dizer caralhadas só para tornarmos mais reais, mas nota-se que é uma comunicação mesmo genuína. E portanto, antes de mais, obrigado Cândido por teres aceito este nosso convite, muito obrigado por seres o nosso sponsor aqui do Carismágico Podcast. E já agora, para as 2 ou 3 pessoas que vão ver isto, que ainda não te conhecem, o que é que tu gostavas de te apresentar, de dizer sobre ti, que eles ainda não sabem? Ok. Ricardo, antes de mais, obrigado pelo teu convite e obrigado pelas tuas palavras, que me deixam até assim um bocadinho mais de tom rosado. Ora bem, para quem não me conhece, eu sou um apaixonado por negócios, apaixonado por estratégia, mas acima de tudo apaixonado por ajudar pessoas. Então eu uno esta paixão de gostar de ajudar pessoas ao desenvolvimento dos negócios e ao desenvolvimento das equipas. Okay. Então essa, se calhar também por aí é que vem muito esta minha naturalidade, que eu acho que somos todos pessoas iguais. Cumprimos por vezes funções diferentes e dentro disso pode haver linhas hierárquicas que ajudam a funcionar, então existem. Mas tirando isso, nós somos todos pessoas iguais, então eu acredito que todo o ser humano deve ser tratado de forma igual. Boa, excelente. E como é que surge esta ideia de negócios e esta ideia de franchising? Foi alguma coisa que sempre teve, ou seja, eu imagino que, tal como eu que também sempre tive este gosto por negócio, é esta ideia de há aqui uma forma de eu conseguir... Na verdade, o principal ponto é sempre conseguir ganhar dinheiro, mas há muitas formas de ganhar dinheiro e se pudermos, aquilo que eu acredito é que eu posso ganhar dinheiro enquanto ajudo outras pessoas a chegarem a resultados que elas queiram também, não é? Como é que surgiu para ti esta ideia dos negócios? Vens de uma família já de empreendedores ou és o que sai fora do padrão? Sou o que sai fora do padrão. O que aconteceu é que eu venho de uma família extremamente humilde, onde a minha infância foi passada com algumas dificuldades. E a determinada altura dentro da minha família vi uma pessoa que não estava nesse tipo de posição. Portanto, uma pessoa que realmente tinha dinheiro, que
a questão da abundância ou da falta não era o caso dessa família, que no caso, a falar do irmão do meu pai, de um dos irmãos do meu pai, do meu tio. Eu não o conhecia-o aos 7 anos na inauguração de uma churrasqueira dele na Rua do Bom Jardim, aqui na cidade do Porto. E então eu tive a oportunidade de ir lá e naturalmente comi frango assado e batatas fritas, e esse cenário para mim foi um cenário que me marcou, por tão simples que ele possa parecer, mas na altura frango assado era o meu prato preferido. Só que eu estava habituado a comê-lo frio de restos que vinha de restaurantes que a minha mãe fazia pudins para ganhar dinheiro, para sustentar a família, e então eram esses restos das churrasqueiras também do Porto que eu estava habituado a comer o meu prato preferido, que era o frango assado. De vez em quando a minha mãe lá comprava um quartozinho de frango que assim era fresco. Portanto, então ter aquela experiência e ver aquela abundância, eu disse que queria ser empresário, para mim. Não sabia o que é que isso significava, mas como o meu tio era empresário, e como ele tinha abundância, eu disse que queria ser empresário. Portanto, é isso que depois marca o meu pensamento contínuo, onde eu vou fazendo os meus estudos e começo a trabalhar também com 13 anos, mas é isso que marca continuamente o meu pensamento, onde eu dizia constantemente para mim, eu vou ser empresário. E a partir daí, se calhar passando um bocadinho para a frente, tu perguntaste-me já a questão dos franchisings, o que é que acontece? Aquilo que acontece é que eu vou pesquisando, estudando dentro daquilo que era o possível em termos de matérias acessíveis, que não era como hoje em dia, não é? Portanto, eram revistas que a gente folheava mesmo, que a gente tinha que pagar euros, no caso escudos ainda, para comprar as revistas. Portanto, então a informação não era acessível como é hoje em dia. E aí eu cruzo-me com o franchising, ou seja, cruzo-me com o franchising como modelo de negócio, onde eu percebo que o franchising então era uma porta para os novos empresários poderem entrar sem risco ou com risco reduzido, entretanto eu resolvi abrir o meu primeiro negócio, que foi de lavanderias. Não foi um negócio muito interessante, porque eu percebi que para alavancar o negócio, cada vez que eu abria uma loja, precisava, na altura já eram euros, precisava de 80 mil euros a 100 mil euros por loja, e que a rentabilidade que uma loja entregava era muito baixa. Então eu percebi que eu não conseguiria alavancar-me como empresário por aí. E a estudar setores de atividade, entendi que o setor que eu queria empreender seria o setor das limpezas domésticas, no caso. E dentro disso, então, havia alguns franchises em Portugal que eu entrei em contacto, e quando entrei em contacto, entendi que a minha preparação como empresário, que eu já tinha feito trabalho de casa, se calhar... Era maior do que a deles enquanto master. Exatamente, era maior do que a deles enquanto master, porque... Na verdade, não eram empresários de raiz, eram empresários também eles que tinham copiado alguma situação. Então, ou seja, eles simplesmente estavam a olhar pelo franchising por um lado fácil, que não é o lado real, é um lado que algumas pessoas se enganam do franchising. E como aquele era o setor que eu queria entrar e na verdade, então, não havia vantagem de eu entrar como franqueado, então construí a minha marca e passado menos de um ano a gente teve tanto sucesso na cidade do Porto que passarmos a vender em sistema de franchising foi inevitável. Portanto, era o passo seguinte para o nosso crescimento. Exatamente. E de certa forma, a forma resumida, é assim que eu chego à parte de empresário. Eu gosto muito desta questão que tu falaste, porque eu acho que aqui a comunicação tem vários níveis, não é? E a primeira e mais importante é a nossa comunicação interna, que é as coisas que nós dizemos a nós próprios, e que podemos chamar isso de crenças, podemos chamar isso de discurso interno. Há aqui uma série podemos denominar isso de diferentes formas, mas no fundo é aquilo que eu digo a mim próprio, sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida. E tu estavas a falar aí no início que dizias a ti próprio, eu quero ser empresário, porque a pessoa que eu vejo de sucesso é um empresário e, portanto, ele tem abundância, eu quero ter abundância como ele. Como é que a tua família reagia a esse discurso interno, se é que de alguma forma? Ou seja, tu sentias que eras suportado nesse discurso ou que eras contrariado nesse discurso? O discurso interno, como tu dizes, e ambos sabemos o que é que estamos a falar, é de uma importância crucial. Eu na altura não me atrevia sequer a dizer essas palavras, porque se eu dissesse essas palavras na minha família eu ia ser considerado louco. É verdade que alguns amigos de escola, quando eu tinha em torno de 10 anos, um dos meus apelidos era cientista louco. É verdade. É verdade, porque as minhas ideias eram um bocado diferentes. E esse apelido veio quando eu inventei uma forma revolucionária
de humilhar os amigos dentro daquilo que eram as várias partidas que a gente fazia, que então eu morava no segundo andar e o pessoal juntava-se na rua a conversar. E a gente atirava balões, não é? Balões com água, aquelas coisas, aquelas coisas dos peidinhos mal cheirosos, não é? Que se partia, deitava um cheiro terrível, havia essas coisas. E então eu quis inventar um sistema diferente. E a minha mãe, como fazia os tais ditos pudins, que era com ovos, sabia coisa que tinha alguma abundância em casa, era ovos. Certo. Então eu fui aos ovos, peguei nos ovos, fiz um buraquinho atrás, pus farinha, e então quando atirava da varanda o dito ovo, ele deitava fumo. Era como se fosse uma bomba e acertava na cabeça dos meus amigos. Era um míssil, deixava rastro e tudo. Era um míssil, pronto. Isso valeu-me um apelido de cientista louco. Voltando, se realmente na família, naquele momento, eu falasse que queria ser empresário, era muito prematuro, portanto eu não ia ser entendido, era muito prematuro porque havia muitos desafios, ou seja, nomeadamente ter o material para a escola, conseguir pagar a escola. Portanto, como é que eu naquele momento ia falar acerca de ser empresário? Muito longe dessa realidade. Estava muito longe. Mas eu sublinho isso porque eu fui sempre não falando, até uma determinada altura que eu começo a falar, eu fazia uma outra coisa, que era escrevia. Então eu escrevia esses meus pensamentos de ser empresário, não os pronunciava, mas eu sempre fui escrevendo. Certo. Portanto, não, eu ia dizer, porque eu acho que uma das... E tu que és um cidadão do mundo e muito viajado, eu acho que consegues reconhecer isto em algumas culturas, que é, às vezes aqui em Portugal parece que temos uma cultura de castigar e esse pensamento mais à frente. Até a própria religião católica versus uma religião protestante, não é? Parece que a católica é aquela ideia do... Não é? Para entrar é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Toda aquela perspectiva de esta malta que tem dinheiro, que tem abundância, eles estão a tirar alguém. Então parece que há assim uma crença que depois, às vezes, inconscientemente se infiltra nas pessoas, que eu próprio sei que ainda hoje tenho que lidar com crenças que eu às vezes nem sei que as tenho, porque eu quero ter uma mentalidade de abundância e de crescimento, e às vezes digo assim, mas será que não tenho aqui uma série de crenças que ainda me impedem de libertar todo o potencial, porque parece que vou atrair o olho gordo e a inveja e essas coisas todas. Como tu sentiste isso também e sentes esta diferença para outras culturas? Sim, totalmente. E provavelmente era isso que me fazia não pronunciar as palavras, porque havia muito essa cultura de que quem tinha dinheiro, de alguma forma, deve o ter obtido de forma errada. Portanto, alguma coisa aquela pessoa não está a fazer bem para ela poder ter dinheiro. E eu, pessoalmente, estás a falar de ti, e eu, pessoalmente, ainda hoje em dia também tenho que lidar comigo em relação ao meu crescimento, porque, de certa forma, esse peso dessas crenças, realmente, de muito da cultura portuguesa, de muito daquilo que está lá para trás, eu também o sinto cá profundo, porque ele existe. Então eu próprio também tenho que lidar com isso para me permitir continuar a crescer, porque existe esse peso. E parece que nós conhecemos, e de certeza já estiveste aqui, com o número de franqueados que tu tens, de certeza que tiveste pessoas com este modelo, que é, parece que quando ganham, quando de facto conseguem, tem que se libertar daquela cena, tem que gastar e comprar e dar e não sei o quê, é quase um sentido de culpa de eu recebi esta cena, mas eu não mereço, eu tenho que dar isto, não é? E de repente parece que tem muito e depois já não tem nada, e depois tem muito e depois já não tem nada, porque parece que sempre que ganham alguma coisa tem que se libertar dessa cena. Sim. E esses como é que casos nós nos libertamos disso? Ora bem, o meu conselho para já começa por fazer finanças pessoais, né? Que a pessoa realmente estude finanças pessoais, que é outro problema que em Portugal nós temos, porque a maior parte das pessoas não sabe lidar bem com dinheiro, porque também vem de famílias que não sabia lidar bem com dinheiro. Portanto, então como é que se aprende a lidar bem com dinheiro? Eu lembro-me de um livro que continua a ser fabuloso, o Pai Rico, Pai Pobre, que eu li numa idade interessante, eu sei que eu tinha menos de 18 anos, li numa idade interessante, e gostei muito das ideias, mas porém, só há talvez 10 anos atrás é que se fez luz e eu consegui realmente passar para esse nível de Pai Rico, Pai Pobre, em relação a algumas coisas que lá diz. Uma das partes que por acaso eu tive muita sorte é que na minha família o dinheiro
nunca chegava para a totalidade do comprimento do mês. Portanto, então isso era uma crença que existia na família. Certo. Mas eu não sei como, eu de certa forma, desde muito novo e por muito pouco que eu ganhava, eu coloquei na minha cabeça que eu ia gastar sempre menos que o que ganhava. Certo. Isso foi uma coisa que me ajudou imenso. É uma das questões do pai rico, pai pobre, Certo. ou de qualquer curso bom de finanças pessoais, mas que realmente a maior parte das pessoas não sabe lidar com dinheiro. Certo. E depois, com essas crenças, é claro que o dinheiro queima nas mãos. Certo. E como é que tu lidas? Já agora, não queria entrar aqui na literacia financeira, mas estas conversas não têm um guião. Portanto, eu não tenho um conjunto de perguntas prontas para te fazer, nós vamos conversando. Que é essa perspectiva. Eu gosto muito dessa perspectiva, obviamente, não é? Não gastamos tudo, há uma parte para poupar, uma parte para investir, uma parte que é mesmo para gastar, estourar em coisas que nos divirtam. Ou seja, quando começamos a ver um bocadinho dessa literacia financeira, vamos aprendendo um pouco destes princípios. Mas que às vezes, de alguma forma, nós temos e tu que és empresário e que crias e que tens que investir, às vezes temos que nos endividar, ou seja, a dívida, que é uma coisa às vezes percebida como péssima e horrível, e na verdade muitas vezes se for para gastar é péssimo, mas como é que eu lido com esta coisa de eu não vou gastar tudo aquilo que tenho, no entanto vou procurar um grande endividamento para fazer um investimento aqui no meu negócio? Como é que tu consegues equilibrar essas duas coisas? Eu tenho amigos que investem pesado em ações e criptomoedas e essas coisas todas. Eu não invisto em nada disso. Eu só invisto em duas coisas. Então, imobiliário é o investimento mais básico, mas também, se nós formos analisar, todos os grandes empresários investem em imobiliário. Eu não conheço um grande empresário que não investe em imobiliário, porque naturalmente tem uma estabilidade a longo prazo e um retorno do investimento que, se os investimentos forem bem feitos, é sempre interessante. E o outro investimento que eu considero na minha vida é precisamente o empresarial. Então, não há investimento, na verdade, melhor do que o empresarial. Mas deixa-me só dizer uma coisa, porque tu trouxeste isto, se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir podem não saber a diferença. Há dois tipos de investimento em relação ao que é que a gente considera o bom e o mau. Okay. Não é? Então, o investimento mau, que é aquele investimento onde a gente coloca lá dinheiro e o dinheiro vai reduzir e não vai aumentar. Portanto, vamos chamar de uma forma muito simples, não, o investimento mau. Por exemplo, eu compro um carro e ele hoje valia 30 mil, amanhã vai valer 20 mil e depois vai valer 15 mil. Certo. Então é o exemplo de que ele vai constantemente reduzindo. E o investimento bom é aquele que eu coloco lá dinheiro e o dinheiro vai aumentar. Certo. Como pode ser a casa ou não. O valor das coisas vão aumentar. Sim, o valor das coisas vai aumentar. E o investimento numa empresa é o investimento com maior rentabilidade que existe no mundo. Se, por exemplo, tomando aqui o exemplo da Anne Brandt, o meu investimento inicial na altura, eu recordo-me que foram 80 mil euros, dos quais eu tinha 30 mil ou 40 mil de capital, e sei que me endividei na banca em torno de 50 mil. Portanto, então, esse foi verdadeiramente o investimento inicial, foram 80 mil euros. Portanto, se nós hoje faturamos 30 milhões, é fácil entender que é difícil... Acabou por resultar mais ou menos bem. Exatamente. É difícil haver investimento com esta rentabilidade. Então, ou seja, a questão do crédito bancário é bom quando realmente nós o vamos obter com um intuito de aumentar o património, fazer crescer. Então aí é bom. Onde há uma exceção que eu considero, que é a questão da habitação, mas se calhar não vamos entrar tanto nisso, que desviamos aqui muito, mas a questão da habitação pode fazer sentido, porque a pessoa poderá pagar uma renda inferior a um proprietário e poderá ainda ter a valorização do próprio imóvel e ser património da família. E não entrando por aí, mas no nosso mercado de arrendamento agora, isso obviamente nem sequer há outra, é quase uma não questão, porque as rendas estão tão caras, porque há tão poucas casas para arrendar, que as rendas estão tão caras que se tivéssemos umas rendas como existem em outros países, em que de facto é aqui uma opção, ok, eu vou pagar mais para ter a minha casa ou pago menos de renda, aqui Exatamente. Não é, ou pago menos para ter a minha casa ou pago muito de renda e não é minha. É verdade. É verdade. Essa já não há opção. Só mesmo se eu não tiver acesso a crédito bancário, é que tenho que o fazer, senão não há opção. Mas estavas a dizer uma coisa que é muito importante, que é, eu vou investir numa coisa que faça crescer. Só que ao contrário de uma ação ou de uma criptomoeda, o investimento empresarial depois tem que trabalhar, que é uma coisa que poucas pessoas gostam.
Não, em que tu disseste assim, eu investi aqui 80 mil, agora faturamos 30 milhões. Está a correr bem, aparentemente está a correr bem, certo? Sendo que tu tiveste que trabalhar alguma coisa destes 80 mil para os 30 milhões. Pois. Que é diferente de pegares em 80 mil e meter nas ações da Apple, na altura, sim. E valiam o que valiam agora, mas não foste tu que fizeste nada. Sim. E nessa perspectiva, qual foi o teu percurso? Ou seja, tu disseste, estudaste, trabalhaste, como é que tu vês esta tua capacidade de transformar esses 80 mil em 30 milhões? O que é que para ti fez a diferença? E também puxando aqui um bocado a brasa à minha sardinha, não é? Que é para isso que nós estamos neste podcast, que é para tu dizeres que isto é muito fixe. Como é que a comunicação, como é que tu sentes que a tua comunicação teve que evoluir para tu agora estás a faturar 30 milhões? Porque com certeza o Cândido que se endividou dos 80 mil euros não é o mesmo a nível de comunicação, não só a nível de conhecimento e competências, não é o mesmo deste Cândido de 30 milhões. A comunicação, lá está, e aqui é um assunto super lato que tu sabes bem melhor do que eu, mas para nós sermos empresários, a parte da comunicação é crítica a um bom empresário. Nós temos que conseguir liderar equipas com sucesso. E conseguir liderar equipas com sucesso, isto aqui tem muitos detalhes. Uma das questões é que a comunicação que nós temos na nossa cabeça e nós dizermos umas palavras que para nós está a ter um determinado sentido, mas para o nosso receptor, para a pessoa que está a ouvir, que tem outras ideias na cabeça dela, nunca vai ser percepcionada da mesma forma. Mas se nós temos que dar instruções às vezes mais rápidas, outras vezes mais lentas, mas que vão ter impacto sério a longo prazo, nós precisamos desta capacidade de realmente conseguir comunicar com as outras pessoas. E eu sei que isto parece a coisa mais simples do mundo, mas efetivamente é uma ciência, uma arte, porque há muitas questões entre nós conseguirmos comunicar com uma equipa e a equipa conseguir percepcionar. Isto ao nível 1, o nível individual, de nós conseguirmos efetivamente ter resultados. E eu lembro-me, estavas a dizer, a questão do Cândido agora e do Cândido há anos atrás, realmente é muito diferente. Uma das coisas que eu tinha na minha cabeça, e que sei que muitas pessoas têm, é porque é que as pessoas não me entendem, não é? Porque é que as pessoas não são como eu. Portanto, isso é dos pensamentos que mais de 90% da população tem, e realmente questiona-se, a questão é, as pessoas querem que elas sejam compreendidas quando na verdade elas não conseguem compreender os outros. Então é claro, mas elas não conseguem ver isso, não é? Ou seja, elas acham sempre que os outros é que têm que as compreender a elas e serem iguais a elas. Então eu era também dessas pessoas. Hoje em dia, para mim, é muito fácil estar a comunicar com as pessoas, e para quem gosta do Matrix como eu, olhar para as pessoas e quase que as ver com zeros e uns a desmontarem-se e a perceber, eu com aquela pessoa, para conseguir ter sucesso, eu tenho que comunicar desta forma, e eu com aquela outra pessoa tenho que comunicar desta outra forma. E então aqui há muitas questões, lá está que tu és absolutamente perito nisso e que nos tens também ajudado aqui na Nbrand em várias questões, nomeadamente na parte comercial e outras daqui da equipa. Mas então isto é um nível, e depois outro grande nível é também a comunicação aspiracional, ou seja, porque a gente tem um nível de comunicação individual e um nível de comunicação coletivo. E nas empresas, como estavas a dizer, as coisas não são sempre fáceis, não são sempre a crescer, não são sempre a dar certo, não é? Nós temos falhas, há coisas que correm mal, há investimentos que não correm bem, portanto há sempre uma série de coisas que também são elementos negativos e que prejudicam. Mas dentro disto nós precisamos de ter a equipa sempre para o rumo certo. E então há outro tipo de comunicação, que eu falo muitas vezes sobre isso, na comunicação aspiracional, onde nós temos que ter a capacidade de ter as pessoas a olharem para o futuro com confiança. E hoje em dia, que é tão difícil manter-se bons recursos humanos e atrair bons recursos humanos, estas partes são críticas, porque se nós precisamos ter boas pessoas connosco, nós precisamos de ter um entendimento e uma capacidade de comunicar com as pessoas que tem que ser no mínimo excelente para que as coisas funcionem. Senão temos problemas que nem sabemos de onde é que eles vêm e na verdade são tão básicos como estamos a comunicar mal, sem percebermos que isso está a acontecer. Certo. E uma coisa que eu acho que é muito importante, até para as pessoas perceberem, que é quando tu dizes eu vou comunicar com esta pessoa de uma forma e com aquela de outra forma, a mensagem é a mesma. Ou seja, eu estou a dizer azul a esta e azul àquela.
Isto é como se estivesse a utilizar línguas diferentes. Esta diga azul em alemão, aquela diga azul em japonês. Porque esta percebe alemão e esta percebe japonês. Porque muitas vezes a malta tem a ideia que isto de ser um camaleão da comunicação é, vens tu e eu digo-te azul e o outro, não, aí ele já diga amarelo. Não, isso vai minar completamente a comunicação. Esse é o maior erro que pode haver. Claro, exatamente. Agora, eu é que tenho que adaptar esta ideia. Eu acho que há uma frase que o senso comum nos disse que é altamente prejudicial, que é, faz aos outros como gostas que façam a ti. E a malta utiliza isso à comunicação e dá asneira, porque os outros não são tu. Portanto, fazer aos outros como tu gostas façam a ti vai só atrair, ou pelo menos resultar com pessoas que sejam muito parecidas contigo. Exatamente. Que é a mesma coisa que se eu estivesse em casa, recebesse em casa, dissesse assim, pá, eu gosto muito de bacalhau com natas e portanto vou fazer bacalhau com natas para o Cândido. Me interessa se ele gosta de bacalhau ou é vegetariano. Pá, eu gosto, portanto, eu faço para ti aquilo que gostava que tu fizesse para mim, não é? Exato. Pá, ninguém faz isto. Quando tu vais lá a casa vão-te perguntar, Cândido, o que é que tu gostas, o que é que não gostas, não é? Hoje em dia toda a gente é alérgica a alguma coisa, portanto tenho que saber todas essas cenas. É procurarmos perceber como é que esta pessoa comunica. E uma das coisas que eu acho que tu fazes muito bem, e tu disseste que eu tenho colaborado aqui com a Ayn Rand, e quem segue as nossas redes sociais muitas vezes já nos viu aqui nas nossas colaborações com a Ayn Rand, com as diferentes marcas. Uma das coisas que eu noto é que tu de facto consegues ter uma equipa que é simultaneamente muito coesa, mas muito diferente também entre si, e que aparentemente, pelo menos daquilo que é-me dado a perceber, eu vejo muitas destas caras aqui ao longo do tempo. Portanto, alguma coisa tu estás a fazer muito bem, aliás, várias coisas estás a fazer muito bem, para manter aqui as pessoas. Como é que tu consegues fazer isso? Ou seja, num mercado que é tão concorrencial, que estamos praticamente em pleno emprego, que, a não ser que tu me digas que pagas 50% acima da média de mercado. Não é o caso. Não é o caso. Como é que tu consegues manter aqui estas pessoas? Ou seja, o que é que tu utilizas para que estas pessoas sigam a tal, para um lado tem uma comunicação individual, por outro lado aspiracional, e como é que tu comunicas quando alguém não está alinhado e tem que sair? Porque essa eu quero aprender, que às vezes eu precisava de fazer isso e tenho muita dificuldade nessa parte da comunicação, que é dizer a alguém, olha, está na hora de ir ser feliz para o outro lado. Mas essa parte é crucial, muitos empresários têm essa dificuldade, mas essa parte é crucial. Eu não resisto a voltar à frase que tu disseste. Sim. Porque eu lembro-me de formações iniciais no início da minha carreira, onde eu sempre tive elementos escritos para mim, lá está, teve muito coisas escritas na comunicação, e então eu tinha, trata aos outros como tu gostarias de tratar entre ti. Eu tinha essa frase como algo muito correto, que era... Eu entendia que era uma pessoa correta, então lá está, tratar os outros como eu gostaria que me tratassem a mim, então ia ser o resultado mais espetacular, só que não. E gostei muito do teu exemplo, realmente, de convidar uns amigos para comer lá em casa, é um excelente exemplo, porque para mim é fantástico, mas para outra pessoa não é. Pode ser ou não, lá já depende, não temos gostos iguais. E a comunicação, não temos os filtros de comunicação iguais, os entendimentos iguais, experiências diferentes, o momento que a pessoa está a receber a comunicação naquele momento, o estado emocional que ela está ou que ela não está. Indo para... Portanto, mas então isso sem dúvida nenhuma que é uma coisa muito importante a ser entendida, que é a comunicação é diferente de pessoa para pessoa, quando nós somos excelentes comunicadores, mas a mensagem é a mesma, não estamos a dizer mensagens diferentes. E isso é crucial. Uma das questões para mim muito importantes e que vai dar já também resposta àquilo que tu me perguntaste da questão da equipa aqui, é manter boas relações. Então manter boas relações na vida pessoal e profissional para mim é crítico, e a maior regra de mantermos boas relações é nós sermos pessoas genuínas. E isso é outro erro que as pessoas muitas vezes cometem, que é, para terem boas relações, acham que agradar ao outro é ter uma boa relação. Isso é para o GPT, não é para nós. Ou seja, agradar ao outro não é exatamente ter uma boa comunicação, porque as pessoas apreciam honestidade, mas por vezes quando estão no papel de quererem, lá está, ter uma boa relação com outra pessoa, acabam por não perceber que por quererem agradar não estão a ser elas próprias, e não estando a ser elas próprias não estão a ser genuínas, e não estando a ser genuínas corre-se riscos de depois as coisas à frente não batem exatamente certo, e há incoerências. Certo. E a pessoa não estando ativamente à procura das incoerências, está passivamente a detectar as incoerências.
E então, esse detectar as incoerências faz com que a gente sinta alguma coisa estranha em relação a outra pessoa, o que mina a boa relação. Certo. Ou seja, eu não sei muito bem o que é que é. É aquele feeling, não é? Exatamente. Não sei bem o que é, mas há aqui alguma coisa que... É isso. Mas só que essa alguma coisa está registada no nosso cérebro subconsciente. Mas pronto, isso é outra parte. Certo. Então, voltando aqui à questão da equipa, lá está. Há várias questões, não é? Uma é que as pessoas têm que sentir que pertencem, ou seja, que aquilo que nós fazemos, ou como nós estamos, que elas pertencem à nossa tribo, ao nosso grupo. Então as pessoas aqui têm que sentir isso. Se elas não sentem isso, a coisa não vai funcionar. Então isso é uma das coisas muito importantes. A outra é aqui na nossa equipa, é que as pessoas percebam que o que nós estamos a fazer cá dentro, que nós temos um objetivo maior do que nós estamos a fazer e que, no caso, o nosso objetivo maior é ajudar outros empresários a ter sucesso. Então, é este gosto por estarmos aqui a ajudar outros empresários. Okay. E depois, dentro disto, é o respeito individual, ou seja, o entender cada uma das pessoas. Então, eu sei que com uma determinada pessoa, ela gosta de um determinado assunto e ela tem uma aspiração pessoal para este lado. Então, eu ajudo verdadeiramente a pessoa no seu campo mais pessoal a atingir os objetivos dela. Eu sei o que é que ela quer e eu ajudo-a nesse caminho. Certo. E às vezes eu faço coisas, agora há pouco tempo aconteceu com 2 pessoas aqui dentro, que elas não tinham tanto a capacidade de definir aquilo que era importante para o futuro delas, mas eu percebi que havia determinada situação que era importante para o futuro delas e então eu dei-lhes a oportunidade de corrigir essas situações, de falar com elas e elas verem, de corrigir essas situações que lhes vai ajudar no futuro. São coisas muito pessoais, Ricardo, mas talvez possa falar aqui de uma situação, uma pessoa que teve a determinada altura problemas na vida pessoal com questões de dinheiro e que se ela não tomasse determinadas decisões ia ter problemas mais à frente. Isto é completamente pessoal. Só que, lá está, como eu conheço as pessoas que trabalham comigo, eu sei as situações, então eu pude intervir numa situação que eu não tinha nada a ver, mas que pude aconselhar e colocar a nossa equipa a trabalhar com essa pessoa num determinado aspecto e então resolver essa situação. Não está, por exemplo, neste momento não está a 100%, mas já está 80% resolvido, numa coisa que ia impactar altamente negativa, de uma forma negativa esta pessoa. Portanto, então, a liderança, lá está, mais uma vez voltamos à essência, que é sermos, na minha opinião, e é isso que eu defendo, sermos boas pessoas, sermos pessoas corretas, genuínas e que realmente entendemos as outras pessoas. Então, o que acontece aqui é que as pessoas que trabalham aqui são pessoas que se realizam profissionalmente cá dentro e que se realizam muitas das vezes pessoalmente cá dentro, onde por vezes eu chego a entrar na vida, em alguns aspectos, na vida das pessoas, mas que estamos a ajudar as pessoas a sentirem-se com um sentido de propósito profissional, que sabem que estão a ajudar e a sentirem-se realizadas e em crescimento, e na parte pessoal eu conheço-as ao ponto de saber como é que eu posso dar um toquezinho aqui, um toquezinho ali, que vai ajudar o futuro daquela pessoa. Certo. Então, e relativamente a isso, tenho 2 perguntas de follow-up. A primeira é, como é que isso é escalável? E tu és o gajo do escalável, certo? Porque um franchising é precisamente um negócio que pode ser escalável, não é? Que é como é que isso é escalável? Porque tu agora tens uma equipa com... Quantas pessoas é que estão na equipa agora? Éramos 100, somos 20. Isso é outra história. Exatamente. Agora somos 20, não é? Sim. Ou seja, como é que quando somos 100, tu consegues fazer isso? Porque não há hipótese, nem espaço mental, nem espaço do dia para conseguir fazer isso. Tenho que criar outros líderes que consigam fazer isso. Certo? Como é que eu crio esses outros líderes que consigam fazer isso? Porque eles têm que ter essa capacidade. Ou seja, eu acredito que o trabalho principal de um líder é ajudar a criar outros líderes. Porque se ele não fizer isso, depois vamos ter aqui um vazio, que é um problema, etc. Portanto, claro. Mas como é que nós conseguimos reconhecer esses? E a segunda questão é, dentro deste contacto pessoal que nós temos, naturalmente formam-se relações, formam-se amizades, é uma relação próxima. Quando essa pessoa não está a ter a performance que deve ter, como é que nós lidamos com isso? Porque muitas pessoas que nós vemos, as milhares de pessoas que estão a ver este podcast lá em casa, ou milhões até, se milhares pareceu um pouco, portanto, as milhares de pessoas estão a ver, se calhar estão a pensar assim, ok, isso é muito fixe, mas eu
eu depois tenho um problema, que é eu fico amigo das pessoas e depois não os consigo mandar embora e depois tenho ali um gajo que se está a arrastar. Como é que tu consegues gerir esse momento de forma pacífica para ti e, naturalmente, o melhor possível para outra pessoa também, não é? Pois, aí há várias partes. Eu nunca disse que era o amigo das pessoas. Okay. Ou seja, as relações, não vamos confundir ter bom relacionamento com ter um relacionamento pessoal com a pessoa. Então, é claro que eu tenho relacionamentos pessoais com algumas pessoas cá dentro, Certo. não tenho que ter com todas as pessoas, e tento também salvaguardar um pouco essa parte para que precisamente não haja nada que fique difícil para mim ou para a pessoa. Pois. Porque temos uma relação profissional e então, ou seja, se a gente passar a ter uma relação muito pessoal, pode haver algum momento que a coisa fique muito difícil para um lado ou para o outro. Certo. Então, eu mantenho relações pessoais cá dentro, com todas as pessoas, mas até um determinado ponto. A questão de libertarmos outras pessoas, o que estavas a dizer, é algo que muitas vezes eu tenho que ensinar, lá está, aos nossos líderes, e ensinar com mais carinho, com mais profundidade, porque realmente eu sei que é algo difícil, mas a questão é, se nós temos uma pessoa que não está a ter resultados connosco, nós estamos aqui a cometer vários erros. A questão é que nós muitas vezes somos egoístas a olhar para isto, a pensar só na relação direta entre nós e a pessoa e a dificuldade de chegar à beira da pessoa e despedi-la. Então nós estamos a ser absolutamente egoístas, porque se a pessoa não está a ter resultados aqui, eu te garanto que ela por dentro não há de estar 100% feliz. Ela pode estar a enganar porque ela quer manter-se cá por relações de conforto, segurança, mas ela não está a ser feliz. E eu acredito que todas as pessoas têm capacidade de serem mais felizes. Então, provavelmente, ela tenha, se eu a libertar, ela terá a hipótese de encontrar um outro lugar onde seja mais feliz. E isto não é retórica. Eu já vi isto acontecer muitas vezes. Eu já despedi, eu não vou dizer milhares, como tu disseste, da nossa audiência, mas seguramente para cima de uma centena, mas largo que eu já despedi. E eu já vi isso acontecer mais que uma vez, de pessoas que aqui não estavam tão bem, aqui ou noutras empresas que eu liderei, que não estavam tão bem, e que depois acabam por encontrar uma situação que estão muito melhor. Depois há outra parte que é, e estávamos a falar de relações, se esta pessoa não está bem, significa que ela está a ter resultados que não são bons, e como é que eu estou a demonstrar às pessoas que estão cá dentro de que eu sou correto, justo? Se eu tenho uma pessoa que não está bem e eu a mantenho, e tenho uma pessoa que está bem e eu a mantenho. Isto não parece muito justo. E depois aqui acaba por se agravar quando nós passamos para a fase seguinte, que é, qual é a pessoa que nós vamos ter que ter mais interação no dia-a-dia em relação ao comportamento profissional? A que está bem ou a que está mal? Naturalmente a que está mal. A que está mal. Claro. Então, ou seja, isto aos olhos das outras pessoas é como, de certa forma, nós até acarinhássemos mais a outra pessoa que está mal, porque passamos mais tempo com a pessoa que está mal do que com a pessoa que está bem. Certo. Então, ou seja, nós acabamos por, se nós não cortarmos este mal, nós estamos a prejudicar os resultados da empresa, estão a prejudicar a mim pessoalmente, porque faço parte disso, estou a prejudicar a equipa e estou a prejudicar a própria pessoa. Então, quando a gente sai para este cenário objetivo, mais racional, nós conseguimos perceber isso. Então, isso é uma das grandes questões em que aquilo que eu aconselho é que esta decisão, ou seja, que nós normalmente temos 90 dias para perceber se a pessoa está mal ou se está bem. Certo. Quando a gente recruta alguém, para aqueles primeiros 90 dias, realmente estarmos atentos, realmente estarmos a ajudar a pessoa a ter sucesso, e aí nós vamos perceber se a pessoa, em 90 dias, se ela realmente for boa, nós vamos detectar isso. E se ela realmente não for a pessoa correta para a cultura da nossa empresa, para o nosso ecossistema, nós também vamos perceber essa situação. Certo. No limite, 120. Mas em 120 dias, então também não há tanta esta relação pessoal. Certo. Ou 90 dias. Portanto, e é isso que às vezes o pessoal acaba por fazer, que é prolonga demasiado tempo a pessoa na função. Certo. A pessoa, entretanto, claro que há responsabilidades que ela consegue cumprir, então quando a gente imagina a sair, a gente também imagina que aquelas responsabilidades caem, tem que haver outra pessoa a tomar conta delas, e então há este peso, mas ela aquilo até faz bem, porque há de sempre fazer alguma coisa bem. Com certeza. Quer dizer... Então, há de sempre, alguma coisa ela há de sempre fazer bem, mais ou menos, depois já depende de muita coisa, mas alguma coisa ela há de estar a conseguir fazer e há de estar a dar resposta.
Portanto, então, ou seja, se nós prolongarmos muito o tempo, ela tem esta situação que já está consolidada, há questões de relação que também já estão mais consolidadas, Certo. e depois há também a lei portuguesa que nos ajuda muito nisto. Certo. Mas, que aí eu também deixo a dica, Ricardo, eu aconselho as pessoas a fazerem sempre perguntas de qualidade, de comunicação. Certo. Cá voltamos nós à comunicação. Perguntas de qualidade, que às vezes algumas pessoas, quando querem despedir alguém na sua estrutura, perguntam ao advogado, não ao contabilista, pessoal, é ao advogado que se pergunta, perguntam ao advogado que dificuldades eu quero despedir esta pessoa, mas eu sei que é difícil. Então elas próprias já estão a condicionar a resposta do advogado, certo, porque já estão a assumir que é difícil. Eu, no meu caso, tenho muito cuidado com a comunicação, tive um grande mestre sempre a ajudar-me, ou sempre a inspirar-me desde há algum tempo para cá, que é perguntar: eu tenho que despedir esta pessoa, eu vou despedir esta pessoa, dá-me as opções, as alternativas para o fazer. certo. Boa. E há sempre. Certo. E eu acho que tens aqui eu ia-te fazer uma pergunta sobre esta questão do despedimento, e já percebi um bocadinho esta tua estrutura, aquela frase do hire fast, fire fast, Exatamente. não é? Esta ideia de eu tenho que perceber rapidamente se esta pessoa está lá, e muito esta questão que eu tinha um amigo que trabalhou comigo no Homes Place, quando eu trabalhei no Homes Place já noutra vida, foi há mais de 20 anos. Eu já tive várias vidas, Exatamente. é verdade. Já foi há mais de 20 anos, portanto, na verdade outra. foi noutra vida. Não é? Isso. Noutra vida, que ele era diretor de um clube e ele tinha essa perspectiva do vou ajudar a pessoa a ser feliz no outro lado. Sim. E claro que isto pode ser sempre entendido um bocado como brincadeira, gozo, não é? Mas na verdade é mesmo isto. Porque eu, ao longo destes últimos mais ou menos 20 anos, já trabalhei com mais de 200 organizações diferentes e nunca encontrei em nenhuma empresa, com as mais de 70 mil pessoas com quem falei, nunca encontrei ninguém a dizer-me: Ricardo, olha, eu aqui não cumpro objetivos, não tenho sucesso, sou muito feliz. É mesmo isto que eu gostava de fazer. Não tenho ninguém. E na verdade nós percebemos que é impossível. Pode haver alguém que esteja acomodado, certo? Sim, olha, eu não atingo os resultados e estou muito acomodado a isto. Exatamente, isso há muitos. Mas feliz, mesmo feliz, eu acho que não. E muitas vezes nós no desporto vemos isto, não é? Que é este jogador aqui não dava nada, muda para aquele clube e é um astro, não é? Quantos é que passaram pelo Guimarães e depois foram para o Barcelona, não é? E no Barcelona é que tiveram sucesso e esse tipo de coisas, que é... Às vezes isto não tem a ver com a pessoa, nem com a liderança, tem a ver com o momento, que é aquela pessoa com aquele líder naquele momento, não jogou. Sim. A mesma pessoa com outro líder vai funcionar, Sim. aquele líder com outras pessoas funciona muito bem, portanto, não é? Há sempre aqui toda esta dinâmica. E nesta perspectiva da comunicação, ou seja, tu estás cada vez mais a mostrar a ti próprio e ao mercado que estás a dominar a comunicação com este número de pessoas e com esta equipa, certo? E, portanto, eu acredito muito que a comunicação é o nosso limitador de velocidade, que é, eu posso ter toda a competência do mundo, que se não conseguir passar esta comunicação lá para fora, se eu não conseguir passar isto para o mercado, ninguém vai saber, não é? Posso ter um carro de 500 cavalos, se tiver 50 no limitador de velocidade, não me interessa se tem 500 ou 100, vou só andar àquela velocidade. Sim. Qual é o próximo passo para ti? Ou seja, como é que tu vais passar isto de 30 para 300 milhões, para 3 mil milhões? Qual é o processo que tu estás aí a magicar na tua cabeça, que a tua comunicação tem que dar esse salto para tu chegares dos 30 até aos 300? Pergunta muito interessante. Eu quando tinha em torno de 30 e poucos anos, eu dizia que me ia reformar aos 44. 44, sim, eu tinha ali uma precisão matemática, a dizer, aos 44 anos eu vou-me reformar. Quando comecei a aproximar dos 44, comecei a perceber que aquilo não fazia sentido nenhum. Não porque eu não pudesse me reformar aos 44, certo, mas por perceber que parte da nossa felicidade e sanidade mental vem de nós estarmos a fazer coisas que faz sentido para outras pessoas. Certo. Em absoluto. Por acaso ainda hoje estava a ver uma notícia daquelas cor-de-rosa e que eu só ia confirmar que o Hermano José estava a falar se ia voltar à televisão ou não, né? Ele tem 72 anos. Uhum. Né? Então nós temos um limitador às vezes, que é esta questão da idade da reforma, que é um perigo. Toda a gente já viu pessoas que chegam à reforma, param de trabalhar e é o princípio do fim. Exatamente. É o princípio do declínio. Então, aquilo que eu pessoalmente faço e nós transversalmente fazemos é todos os anos
planear à frente, realmente à frente, 5 anos à frente, e entender aquilo que nós queremos realmente para o futuro, para nós termos a motivação daquilo que nós fazemos. Certo. Então, eu pessoalmente não tenho eu tenho uma ambição que tem a ver com o legado, ou seja, de um dia que eu parta, aquilo que eu deixei, ajudei outras pessoas e deixei algo que faz muito sentido e que fala por mim, alguma obra que fala por mim. Então é dentro disso que nós estamos a trabalhar. Então o que nós estamos a trabalhar e a construir é cada vez mais os serviços que nós fazemos dentro do grupo N-Brand, que agora estamos a trabalhar numa plataforma, ou seja, nós vamos deixar de ter o nome N-Brand como umbrella e o nome N-Brand só ficará no franchising, na parte corporativa, e estamos a trabalhar numa outra marca que chama-se Maison 360 e esse será o nome umbrella por cima de tudo, que vai ser uma plataforma de prestação de serviços, não de comércio eletrónico no sentido das plataformas que nós conhecemos como a Oscar, Fixo, mas sim uma plataforma que é 100% controlada por nós e que então pode entregar ao cliente a confiança de que os serviços são de qualidade, não como nos marketplaces que hoje em dia existem, em que qualquer entidade se pode registar lá e prestar o serviço. Certo. Então nós estamos a dar este passo para que a Maison 360 então signifique em Portugal, e este é o nosso ecossistema de atuação em Portugal, com todo o gosto e orgulho, então que em Portugal cada vez mais o grupo N-Brand, entenda-se então a Maison 360, seja completa em relação às pessoas poderem ter a confiança de que o tipo de serviços que nós prestamos, existe uma empresa portuguesa que os presta com maestria, com excelência. Certo. Né? E os nossos serviços, agora só aqui, só para as pessoas se calhar que não conhecem também perceberem, né? Nós vamos desde a compra e venda da habitação, com a UNO, depois passamos para a parte da reabilitação da casa com a Urbanobras, com obras, arquitetura, depois avançamos para a Vanguard, onde nós fazemos o projeto de design de interiores e o mobiliário, e depois passamos para a Alshine, onde então nós cuidamos da manutenção, da limpeza das habitações. Há cerca de 3 anos lançamos um projeto novo, que neste momento já está com um crescimento importantíssimo em Portugal, que chama-se House Comfort, onde então sempre ligado à habitação, onde então nós prestamos serviços de apoio familiar que vão desde idades tenras com serviços de nanny e pet sitting, mas o grande foco é o cuidado sénior, para que as pessoas possam envelhecer dentro das casas com qualidade. Com qualidade, sim, que é um grande desafio. Então, ou seja, este é o universo que nós nos movemos, portanto, que então agora vai-se passar a chamar Maison 360, este é o universo que nós nos movemos. Aquilo que é o nosso caminho. Antigamente, e eu disse há pouco que nós aqui na estrutura da N-Brand chegamos a ser 100 colaboradores. Nós antigamente tínhamos um negócio de cada, então nós tínhamos o franchising, mas tínhamos também um negócio de cada, que foi assim que a empresa começou, com o primeiro negócio, com o Alshine, em limpezas. A determinada altura isto causava aqui questões de comunicação e de liderança, que era o seguinte: se nós tínhamos um negócio e se nós éramos um master franqueador e se nós temos rankings de competição saudáveis, certo, como é que ficaria o master se não ocupasse a primeira posição? Certo. Então isto causava aqui problemas, porque de certa forma as nossas unidades tinham que ser a número 1. Se elas não fossem a número 1, se fossem a número 3, que era muito bom na mesma, ou décima posição, que era muito bom na mesma, a questão era que parecia que nós perdíamos a autoridade de exercer o nosso papel de master franqueador. Certo. Então eu tive que tomar uma decisão muito difícil há uns anos atrás, que hoje ainda está perfeitamente consolidada, que foi vender as nossas unidades próprias para a nossa estrutura aqui ser única e simplesmente focada para ajudar os empresários, que são nossos parceiros de negócio, a terem sucesso. Certo. Então isso retirou o atrito da unidade própria e podemos nos focar. Então hoje em dia nós temos cerca de 3.000 pessoas a prestarem serviço nas nossas empresas franqueadas, no total. Nós somos uma estrutura muito pequena, o que é curioso, porque nós chegámos a abrir no Brasil, e no Brasil só com a Alshine nós éramos 30 e tal pessoas, só para um master franqueador da Alshine, e aqui somos 20 e tal pessoas para 5 marcas. Sim. Mas que tem muito a ver com aquilo que estavas a dizer, ou seja, Sim. tem muito a ver com pessoas altamente eficazes, que nós temos certo. Cá dentro, altamente comprometidas, que então a produtividade destas pessoas é muito alta. Por isso, aquilo que nós estamos focados é realmente a continuar a crescer os nossos negócios,
onde cada um dos negócios tem que ter vantagens competitivas reais. Portanto, não vamos para as vantagens competitivas dos livros, mas realmente vantagens competitivas reais. E é isso que nós temos continuamente feito, e esse é o desígnio para que um cliente, quando é atendido por um dos nossos serviços, ele realmente saiba que está a ser bem atendido, mas acima de tudo que ele percepcione o serviço como algo de grande valor. Ok. Dentro disso, Ricardo, só acrescentar aqui o último ponto, que é nós estamos também a integrar, ou seja, que o nosso atendimento progrida continuamente e que a gente passe para um atendimento que em Portugal não é muito comum, que é visto em outras marcas, mas que é o atendimento do luxo. Que nós em Portugal, lá está, um pouco pela cultura também que tu falaste há pouco, as pessoas às vezes têm um bocado de aversão, se isto é luxo, eu não posso, ou é proibido, Certo. mas nós estamos, e sempre foi essa o nosso desígnio, de levar o nosso serviço a uma qualidade muito alta, e dentro disso nós vamos começar a incorporar componentes que só se vê nas grandes marcas de luxo, que nós vamos entregar aos clientes normais, que são os nossos clientes. Ok, boa. Então isto enche-me o coração, ou seja, é fazermos estas situações de continuamente a gente se superar e então continuamente nós encontrarmos razões de ficarmos felizes e satisfeitos e orgulhosos com aquilo que nós fazemos. E dentro disto nós não olhamos para a concorrência, o nosso objetivo é sempre superar-nos a nós continuamente. Certo. Sabes que é muito interessante aquilo que estavas a dizer. Tudo aquilo que estavas a dizer é muito interessante, obviamente, mas quero pegar aí nesta questão do legado, não é? Porque eu falei-te aqui num número, não é? Disse 300 milhões e tu cagaste completamente nos 300 milhões e falaste também coisas muito mais interessantes, não é? Que é nesta questão do legado. E esta questão do legado é simultaneamente interessante também nesta perspectiva de comunicação, que é, na verdade, nenhum de nós sabe o que é que acontece quando morrermos, a não ser que deixamos de conseguir falar com as outras pessoas da mesma forma que estamos a falar aqui. É verdade. É a única coisa que nós sabemos. Exatamente. E esta coisa do legado, com essa perspectiva, parece um bocado parvo, não é? Quer dizer, eu já morri, quero lá saber o que os gajos dizem de mim, se dizem, se não dizem, eu não vou estar cá, não é? Isto é como aquela malta diz, eu gostava no meu funeral, não gostavas nada, não é? Porque, na verdade, no teu funeral já não vais ver, eu gostava de ter um funeral para eu ver, não é? Quando muito podia ser giro essa parte, de resto, a partir do momento em que nós morremos não estamos cá nada. No entanto, é muito aparentemente muito natural para muitas pessoas, e eu inclusive, esta ideia de o que é que eu deixo aqui? Sim. Não é? O que é que nós deixamos aqui? Que comunicação, que mensagem, que legado é que nós deixamos aqui? E esse pode ser um motivador muito interessante, e eu acho que às vezes quando se fala de ego, não é? Se diz, o ego é mau, e na verdade em muitas coisas o ego pode nos limitar, não é? E enquanto empreendedor, um ego grande pode ser um grande erro e um grande limitador, que é, eu não ouço pessoas que sabem mais, exatamente. Eu acho que sei tudo, eu não faço. Por outro lado, o ego, quando utilizado nesta perspectiva, pode ser um grande motivador, que é, não é? Eu vou fazer alguma coisa, que no fundo é ego, porque é falarem de mim quando eu cá não estiver, que é o meu legado e aquilo que eu vou deixar aqui de obra, e que é ego, não é? Não há outra forma de colocar isso que não ego, mas que pode ser altamente positivo, altamente motivador, altamente inspirador, para mim e para outras pessoas. Sim. Ricardo, isso que estás a dizer é realmente muito profundo, e estamos num tempo em que estamos a ver um dos principais líderes mundiais, política à parte, mas estamos a ter danos humanos que não havia necessidade nenhuma. Então, política à parte, mas eu respeito muito as pessoas, o ser humano, então qualquer pessoa em sofrimento para mim é motivo de preocupação. E eu estou a dizer isto porquê? Porque a sociedade mundial foi avançando, organizando-se para então outras sociedades que não estavam tão avançadas, as mais avançadas, se protegerem entre elas e tentarem trazer mais pessoas para o bem e que a coisa funcionasse melhor, porque naturalmente as guerras nunca são ganhas, não há nenhuma guerra que seja ganha, não é? Porque toda a gente na verdade perdeu, uns perderam mais do que outros, uns ganharam ficaram com mais controle do que outros, mas ninguém ganhou nada. E então, dentro do ser humano, para mim isto é que é fantástico, que é nós percebermos que nós temos que respeitar as pessoas e que nós temos que trabalhar para uma sociedade melhor. E cada um de nós
tem que cumprir uma parte, ou deve cumprir uma parte, que ajuda as outras pessoas a serem melhores e que ajuda a vida a correr melhor para toda a gente. Este é o grande pressuposto da humanidade, não é? Da gente chegar onde chegou hoje em dia. Porque se nós estivéssemos no mundo da competição entre todos, então era um mundo que andávamos sempre a guerrear-nos e a matar-nos e a ofender-nos, e eu não acho que isso seja fixe, não acho que isso seja porreiro. Então acho que é muito mais interessante, acho que é muito mais aprazível, muito mais que coloca uma vida muito mais preenchida quando nós estamos numa perspectiva de Miss Mundo, ou seja, numa perspectiva de paz e amor, não é? Numa perspectiva de realmente ajudar o outro. E eu sei que isto pode parecer retórica, lá está, para quem se calhar nunca se debruçou a pensar sobre isto, mas então é precisamente isso que eu acredito, que é, nós somos motivados por fazer coisas maiores do que nós, por trabalhar por coisas maiores do que nós, e cada um de nós, se tem uma vida boa, se tem conforto, se neste momento pode conduzir um carro e pode travar e acelerar, e ele responde, é porque houve imensas pessoas que pensaram, que se esforçaram até aquilo ser possível e chegar àquela situação. Se a gente tem casas que realmente dão-nos conforto em temperatura, é porque alguém se esforçou muito até existir em casas como a gente tem hoje em dia. Se a gente está sentado numa cadeira, é porque alguém fez a cadeira para nós. Portanto, tudo isto, então, ou seja, a função que a gente faz, cada um de nós está a fazer funções para outras pessoas, estamos a servir outras pessoas. E então é isso que para mim faz sentido. Então, eu quando falo de legado, e agora se calhar vou-te surpreender, diz que eu vou dizer a seguir, no meu plano pessoal, as minhas empresas dizem o seguinte: as minhas empresas estão prontas para serem assumidas por outro gestor. O grupo. Naturalmente, dentro de cada empresa temos uma direção-geral. Mas estão prontas para serem vendidas ou serem assumidas por outro gestor. O que é que isto significa? Significa que eu não sei se o meu legado, se parte do meu, ou seja, o meu grande legado é aquilo que nós contribuímos para a sociedade. Esse é o maior legado. A outra parte é, isto depois tem um formato de empresas. Ou não, neste momento tem um formato de empresas. Então, no formato de empresas, eu sei que dos meus 2 filhos pode haver alguém que queira e tenha capacidade, porque se quiser e não tiver capacidade, eu não vou colocar uma empresa na mão dos meus filhos se eles não tiverem capacidade para seguirem com elas para a frente, e por isso elas estão prontas para um dia, se for assim, ou vontade dos meus filhos, o que for, serem vendidas e perpetuarem a funcionarem bem. Então eu organizo as empresas para essa parte. Então o legado para mim é esta entrega à sociedade, e a outra que tem a ver com aquilo que tu conheces também do meu lado, que é parte dos eventos que eu faço, onde eu faço eventos com o objetivo de realmente ajudar as pessoas, e de que aquilo que para mim foi tão difícil, que eu demorei tantos anos a perceber e a conquistar e a realmente chegar a um resultado, poder entregar às pessoas, que eu entrego de forma gratuita. Então isso para mim é o grande legado que eu espero deixar e que seja compreendido. Certo. E o evento, o Codex, que tu estás a falar, e os outros eventos que tu fazes mesmo a nível de mostrar como é que é o franchising, eu acho que são mesmo necessários em Portugal, até porque a nossa competência, estávamos a falar de literacia financeira há pouco, mas a literacia empresarial é tão má ou pior de o que é isto de uma empresa, o que é um empresário, não é? Temos aquela ideia dos patrões são todos uns gatões e estão os filhos da nisto, querem travar as pessoas, não é? Parece que há todo um manto que se põe sobre isso. Felizmente, parece-me que as novas gerações já não têm tanto esse estigma, mas acho que falta muita informação sobre, e muito deste espírito empreendedor. E sobre isso ia-te perguntar se... Eu tenho a minha opinião, naturalmente, mas se tu achas que nós estamos melhor ou pior do que quando começaste. Ou seja, se hoje em dia, se tu tivesses que começar tudo de novo, hoje em dia, sem o conhecimento que tens agora, não é? Com o Cândido o Cândido começou isto, quando começou, hoje, com este contexto que existe, achas que é mais fácil ou mais difícil? Claro que tu hoje começaste tudo de novo com o conhecimento que tens, era muito mais fácil. Sim, óbvio. Mas alguém sem conhecimento, como na altura tinhas uns livros e umas coisas, será que é mais fácil agora ou era mais fácil quando tu começaste?
Parece que é mais difícil agora, e quando começaste a formular a pergunta, eu fiquei um bocado aflito, porque eu não sei a resposta a isto. E se eu não soubesse a resposta, eu não sei a resposta. Porque a resposta parecia muito óbvia, porque lá está, era o Cândido com o conhecimento 2, sendo que era mais fácil. Claro. Mas o Cândido há 30 anos atrás, sem o conhecimento, a questão é que realmente o conhecimento hoje em dia, para quem o sabe procurar, o melhor conhecimento está disponível. Certo, mas também há muito desconhecimento disponível. Portanto, então aí é preciso realmente a pessoa procurar o conhecimento com muito cuidado, muito espírito crítico, muito espírito crítico e procurar essencialmente, e eu falo muitas vezes sobre isto, com pessoas que são realmente exemplo do que elas estão a dizer. Certo. E aí há muita gente que diz uma coisa, mas não é exemplo do que está a dizer. E a verificação pelas redes sociais às vezes é muito difícil, ou se calhar impossível, a pessoa perceber se aquela pessoa realmente é digna de confiança ou não. Então, nesse sentido, é preciso muito espírito crítico, como estavas a dizer. Agora, neste momento, é muito mais fácil e as redes sociais é um exemplo de quanto mais pode ser fácil desde que a pessoa tenha a taxa de esforço para, porque hoje em dia, é uma coisa que eu estou a falar nas nossas marcas, que é, se antigamente uma marca podia comprar o público porque o grande canal de comunicação era a televisão, e então, ou seja, se a marca tivesse dinheiro, exatamente, chegavas lá, compravas a televisão e basicamente tinhas o teu público garantido. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas essencialmente consomem as redes sociais, e as redes sociais sabem que o futuro delas está na proliferação do conteúdo e no vício das pessoas de continuarem dentro das redes sociais. Então o conteúdo tem que funcionar. E dentro disso, por vezes, o melhor conteúdo não é o que funciona mais, porque o melhor conteúdo não é aquele que por vezes vai dar o tal vício que as pessoas querem, porque se a gente explica e a pessoa entendeu, compreendeu, não vicia. Agora, se a gente explica, a pessoa pensa que compreende, mas tem que continuar a consumir o mesmo tipo de conteúdo, então alguma coisa está errada no meio disto tudo. Portanto, isto que eu acabei de dizer, eu sei que é muito complicado para muitas pessoas, mas é o que nós estamos a assistir muito, que é, ou seja, se eu consumo um conteúdo de, por exemplo, finanças pessoais, eu deveria ser capaz de consumir, entendi e agora consigo fazer. E apliquei, não é? Tá, é aqui. Portanto, se eu continuamente não tenho resultados nas minhas finanças pessoais, estou a dizer outra coisa qualquer, mas como exemplo, porque falámos, não tenho resultados nas minhas finanças pessoais e continuamente consumo conteúdos daquelas pessoas e de outras pessoas e de outras pessoas e de outras pessoas e continuamente não tenho resultados, então é porque o que está por trás de não é a melhor coisa. Então isto realmente é complexo, está à disposição, mas também está à disposição a pessoa realmente ter o sentido crítico. E dentro disto, eu gosto de apelar a uma coisa, que é as pessoas decidirem por elas próprias, não seguirem a manada. E na verdade nós temos as pessoas a seguir a manada. Eu usei no último Códex um exemplo que eu pus as mãos à cabeça. Eu não sei se viste uma coisa que viralizou, que no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, aquele drone, exatamente, que a pessoa vai lá tirar uma fotografia, portanto, ou seja, a pessoa sai por um portão, senta-se numa cadeira, está lá um drone, o drone afasta-se, mostra a Rocinha toda e depois mostra a praia. Eu achei muita piada realmente a esse vídeo quando vi a primeira vez. Depois vi segunda, terceira, quarta, e entretanto começo a ver pessoas a irem ao Rio de Janeiro, portugueses também, irem ao Rio de Janeiro, ficarem 4 horas numa fila, num calor tremendo, para fazer um vídeo que é igual a toda a gente. Engraçado. Alguma coisa não está muito bem nisto. É o efeito manada. Então eu apelo às pessoas que usem a consciência, que vejam por elas próprias, que avaliem por elas próprias e que simplesmente não sigam as coisas porque toda a gente vai para ali e eu vou para ali. E ainda hoje aqui, nós, antes deste nosso podcast, vocês não sabem, estão a ver, mas antes deste nosso podcast tivemos com a equipa da Enbrand, estávamos a falar aqui de
temas à volta da comunicação, neste caso comunicação para a influência, e estava a falar dos gatilhos de influência de Cialdini, e um deles é a prova social, não é? Sim. E o facto de estar tão enraizada esta ideia da prova social, não é? De eu querer ser aceito, de eu querer ser integrado, de eu querer ter coisas que são parecidas com outros, não é? E o quanto as marcas exploram isto Sim. à bruta Sim. para criar modas e trends, e depois agora só é fixe quem tem aquilo, e esta ideia de há um processo que é, se a manada está a fazer isto é porque é seguro, eu não vou morrer, não é? Sim, exatamente. E uma parte disto é aquela coisa de, pá, pronto, então eu estou a seguir. Só que na verdade, aquilo que nós percebemos, e isto é óbvio, mas às vezes não chegamos lá à primeira, não é? Que é, se eu quero ter resultados extraordinários, não posso fazer o ordinário. Ou seja, se eu quero ter resultados anormais, se eu quero ter uma empresa gigante, se eu quero ter muito sucesso na minha função, se eu quero ser um comunicador excelente, qualquer uma destas coisas que é fora da norma implica eu não fazer o que faz a norma. Exatamente. Porque se eu fizer o que faz a norma, vou obter, na melhor das hipóteses, os resultados da norma. Exatamente. E, portanto, há aqui uma luta interna que muitas pessoas depois vão ter, que é entre a prova social e o extraordinário. E para mim, o que às vezes é mais, e de certeza que tens muitos franqueados a viver este dilema, que é pessoas que na verdade querem resultados extraordinários, mas todos os dias fazem o normal. E depois dizem assim, pá, isto não está a funcionar. Não, está a funcionar, estás a ter exatamente o resultado normal. Que é aquilo que estás a fazer que é normal. Exatamente. Também é um perigo, que é eu posso fazer resultados, posso fazer algo anormal e ter um resultado anormalmente mau. Aí esse é o perigo, não é? É o perigo de sair fora da norma e da prova social, certo? E portanto, é conseguirmos lidar com isto tudo que também torna esta experiência de viver tão interessante. Senão não tinha piada nenhuma. E uma das coisas que eu acho, e quero ouvir também a tua opinião disto relativamente aqui aos negócios, e isto... Nós não sei há quanto tempo é que estamos a falar, mas podemos falar mais 3 horas, só não podemos porque tu tens onde ir de certeza, porque isto está cada vez mais interessante, cada vez que tu falas eu tenho mais 10 perguntas para fazer, que é, e eu acho que a inteligência artificial, que hoje em dia não é uma trend, é uma realidade e vai manter-se e nunca mais vai embora, isto é a internet, não é? É a nossa internet, isto agora aconteceu e a partir de agora este é o padrão. Cada vez mais vai fazer com que esta comunicação seja ainda mais importante. Ou seja, conforme a inteligência artificial vai fazer um conjunto de coisas que nós já não temos que fazer e não temos que pensar e não temos que trabalhar, e estes momentos vão ser cada vez mais importantes. E como é que tu, que tens um negócio que se baseia em eu ter uma série de sistemas padronizados que tu não tens que pensar nisso, não é? Que é a vantagem da franquia, que é, eu não tenho que pensar numa série de coisas, porque este senhor que sabe do que faz, que tem sucesso, que já me mostrou que tem sucesso, já pensou nestes processos, portanto eu posso me dedicar ao core do negócio que no fundo é isto, não é? Sim. Porque a parte da inteligência artificial já está lá, já estão processos. Como é que tu vês que isto vai melhorar, piorar, influenciar o teu negócio? Vai haver mais franquias a nascer ou vai haver menos pessoas a recorrer a uma franquia porque diz, pá, eu os processos já tenho aqui com a inteligência artificial? Como é que tu vês que isso afeta o teu negócio? Não, eu vejo que afeta positivamente. Lá está, nós já tivemos grandes revoluções ao longo da história, não é? E sempre que vem uma grande revolução capaz de alterar o que é o procedimento, a tecnologia do momento, portanto, normalmente as pessoas ficam assustadas, o que é normal. A questão, portanto, a inteligência artificial vai ser quase um commodity que vai estar à disponibilidade de todos, então há determinadas partes que vão ser feitas pela inteligência artificial e dentro disso vai haver passos gigantescos e aceleração de empresas gigantescas por esse fator. Mas depois, e como estavas a dizer, e há pouco também antes, lá está, tivemos uma conversa antes, mas depois a grande questão é que a diferença absoluta vai residir mais uma vez nas pessoas. E dentro disto, deste maior diferencial que vai ter a ver com a capacidade das pessoas, há um perigo que é as pessoas terem menos capacidade porque a inteligência artificial naturalmente poupa-lhes muito do trabalho. Certo. E este poupar muito do trabalho, nós temos que entender que aquilo que nós somos tem a ver com o que nós treinamos, desenvolvemos, fizemos.
Não é? Quando tu dizias o Cândido de hoje em relação ao Cândido de antes, tal como o Ricardo hoje em relação ao Ricardo de antes, a nossa grande diferença é tudo aquilo que nós fizemos e aprendemos. É que hoje em dia faz parte de nós e está cá dentro, é conquistado. Então, ou seja, se as pessoas no futuro vão ter tão menos para conquistar, vão ter a vida tão mais facilitada, então aí acredito que, lá está, voltamos ao extraordinário que estavas a dizer, o acesso ao extraordinário vai estar mais condicionado porque as pessoas vão estar mais condicionadas também a não terem que desenvolver tanto, a não terem que se esforçar tanto. Portanto, e isso realmente é que será o maior perigo. Agora, a inteligência artificial não acho que seja um perigo, acho que é uma parte positiva que todos nos estamos a adaptar e que vai trazer mais crescimento à sociedade, estejam também as pessoas, lá está, mais uma vez dentro daquilo que eu estava a dizer, a trabalharmos para o bem. E isso vai ser importante, porque a inteligência artificial vai também abrir portas, mais portas ao mal. Como todas estas coisas, como exatamente. A internet na altura. Exatamente. Exatamente. É como a energia nuclear, não é? Pode dar para iluminar uma cidade ou para destruir uma cidade. Exatamente. Olha, Cândido, gostei muito desta nossa conversa, muito mais ainda, que cada fio que nós puxávamos dava um novelo, aí um novelo por trás de cada uma destas coisas. Acho que é muito importante para todos vocês que estão à procura de serem empresários cada vez melhores, e este é um dos meus propósitos, é ser um empresário cada vez melhor, seguirem o Cândido, seguirem os conteúdos do Cândido, seguirem os eventos do Cândido, de certeza que vão obter sucesso, porque, mais uma vez, é alguém que diz aquilo que faz e faz aquilo que diz. E tu estavas a falar há pouco desta ideia de nós procurarmos pessoas que de facto sejam o exemplo. Às vezes perguntam-me, quando é que eu hei de fazer uma certificação de coaching ou coisa, etc. Se for uma coisa que eu tenho, digo comigo, não é? Naturalmente. Mas muitas vezes não são coisas que eu tenho e aquilo que eu indico é, há um conjunto de coisas online agora que tu podes ver e começares a experimentar a pessoa. Vocês não têm que gostar do Cândido, mas comecem a ver os conteúdos dele e vejam, será que isto ressoa ou não? Será que esta pessoa me parece genuína? Como é que eu consigo ver dos resultados dele? Porque obviamente quando começamos a olhar com esta perspectiva crítica da pessoa, em vez de simplesmente ser um sítio que tem um certificado bonito, aí eu começo a encontrar aqui algumas destas características que me podem mostrar o que é que esta pessoa é. E no caso do Cândido, eu tenho aqui inside trading, não é? Tenho aqui informação privilegiada porque estando a operar com pessoas dentro da organização e com os franqueados, aquilo que eu vejo é que temos franqueados, naturalmente há pessoas com mais e melhores resultados, como em tudo na vida, até porque depende do trabalho deles, portanto vai sempre haver, mas o que eu vejo pessoas que são entusiasmadas, negócios prosperantes e uma equipa mesmo focada em ajudar estas pessoas a ter sucesso. Portanto, vale a pena, mesmo que não tenham nenhuma franquia do Cândido, vale a pena seguir os conteúdos dele, porque isto de certeza que nos vai ensinar mais sobre como ser mais e melhor empresário, e eu já aprendi algumas coisas e espero continuar a colaborarmos para continuar a aprender mais contigo. Obrigado por estares aí, obrigado. Por este tempo que nos dedicaste e por seres o nosso sponsor aqui no nosso podcast. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima, lá.